Pronto, é por isso que tem que ter esses testes, tá? É um probleminha de conexão aqui. E agora, tá com áudio? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Gama, tá? Tô falando aqui de Recife. E nesse primeiro minuto de live eu quero só testar o som, a imagem. A imagem não está muito boa porque a minha melhor câmera eu preferi colocar ela para filmar a resolução de problemas. Eu acho que é mais importante. Ok? Então eu só queria saber quem está por aí, e vocês se apresentassem, se possível, dizendo de onde é que vocês estão assistindo a live e se está ok a qualidade do som, principalmente. Da imagem eu não vou aparecer por muito tempo. A resolução de problemas é que é o foco aqui, não eu. Tá bom? Eu vou lá para o chat então, lá do grupo, onde eu estou transmitindo esse vídeo, e aí vocês comentam. Ok? Então vamos para lá. Beleza, Renato. Adriana, prazer te rever aí, tá certo? Tem muita gente que eu não conheço, tá? Tem alguns que são meus alunos aqui em Recife e outros de fora. É realmente um prazer muito grande estar com vocês, porque eu já tenho essa ideia das lives faz um tempo, mas leva um tempo até você colocar as coisas para funcionar, não é isso? Um abração para você, Adriana. Quero ver você na minha sala de aula de novo qualquer dia, tá? Márcia, sabia que você estaria aqui, Márcia. Minas Gerais. Aí tá complicado, né? Porque eu acho que em Minas tem horário de verão, não é isso? Pronto, então esse chat vai ser a nossa... Deixa eu aumentar o volume aqui. Pronto, agora tá no máximo. Beleza, Alisson? Santa Catarina. Ok, então. Então vou voltar lá para a câmera. Então assim, pretendo fazer uma live em torno de 1h30, não mais do que isso, senão vai ficar cansativo para vocês, vai ficar tarde, tá? A gente vai ver a possibilidade de, na próxima semana, talvez começar um pouco mais cedo, tá bom? Vou voltar lá para a câmera para a gente começar a trabalhar. Muito bem. Antes de qualquer coisa, tá certo? Esse é um projeto que eu tenho há algum tempo que finalmente vai sair do papel. Ele é um projeto que tem várias etapas. A primeira etapa foi a criação de um canal no YouTube e desse grupo aí que vocês fazem parte. E a ideia é a seguinte: eu não criei esse projeto para eu colocar questões que eu acho interessante, porque na minha experiência aí de quase 30 anos de sala de aula, eu comecei bem novinho, e eu tenho visto que geralmente o que o professor acha legal não é o que o aluno precisa, tá? Nós professores temos um gosto meio estranho, né? Então quando a gente, essa questão é bacana, é legal, e a gente faz um vídeo e posta lá, muitas vezes não é de fato o que o aluno precisa. Então qual é a ideia desse grupo? É que ele alimente o canal. Então sempre que tiver alguma dúvida, qualquer um de vocês achar uma questão de cálculo que você acha interessante, não importa se é limite, derivada, integral, aplicações, máximos e mínimos, qualquer coisa ligada a cálculo, tá certo? Ou até algumas questões com a cara um pouco mais de análise, de provar alguma coisa, você tira uma imagem, tira uma foto e posta no grupo. E aí eu vou selecionar, e a minha ideia era fazer um vídeo por dia. E dá para fazer porque resolução de problemas é uma coisa tranquila, tá bom? Só que eu preciso de material para produzir esses vídeos. Então são vocês que vão dizer como é que a coisa vai andar, tá bom? Então assim que vocês colocarem lá problemas de cálculo, eu vou fazendo os vídeos e colocando no canal. E a segunda fase são as lives semanais, né? Uma coisa que eu pretendo levar daqui para frente por algum tempo, e tem outras coisas que eu não vou contar agora para não estragar a surpresa, mas vem muita coisa legal, tá certo? A minha ideia é de certa forma causar uma mudança, tá certo, no ensino de cálculo. Claro que uma pessoa só não consegue mudar uma cultura inteira, mas outras pessoas eu acho que também vão seguir na mesma linha, e com o tempo a gente vai ter uma melhoria na qualidade aí do ensino de cálculo, tá certo? Mas eu tenho muita coisa bacana vindo pela frente, e eu acho que vale a pena. Digamos assim, a minha contribuição para o mundo. Então eu dou aula há quase 30 anos, e numa aula eu fico limitado a 50 pessoas, 60 pessoas no máximo. E na internet não, na internet o meu trabalho, tá certo? E a ajuda que eu posso dar para as pessoas vai muito além disso. Então essa é a ideia geral aí do projeto. Então não devo mais aparecer, tá certo? Só no finalzinho. Agora vamos trabalhar.
Essa é a logomarca do projeto, tá certo? Quero aprender cálculo. Desde já gostaria de pedir a quem tiver interesse, dá uma olhada lá no canal, ele ainda está muito no começo. Esse é o canal youtube.com/c/Marcelo Gama Professor, porque aí sempre que tiver vídeo novo, eu vou colocar lá e você vai poder assistir. Se inscreve lá, se possível, e clica lá no sininho para ativar as notificações. E todas as lives depois, eu não vou tirar as lives do grupo. Quando eu tirar é depois que editar. Então eu vou editar a live, deixar ela arrumadinha e colocar no canal. Aí sim eu tiro do grupo e fica somente lá no canal, porque aí fica para sempre. Ok? Eberson, Paulista, Pernambuco, coisa boa. Ah, sim. Vou deixar a live gravada. Bom, qual é a ideia, tá? Eu vou iniciar, como eu sempre faço nas minhas lives, eu também faço live de matemática discreta, que é uma das disciplinas que eu ensino na universidade. Eu começo fazendo uma introdução e repassando um pouquinho dos conceitos ligados a aquele tema. No caso hoje é limites. Então eu vou dar uma passada rápida, como se fosse uma revisão. E aí a gente tem material para começar a trabalhar. Durante a live vocês podem... Seja bem-vindo, Igor. Mirai, Minas Gerais, não conhecia, mas seja muito bem-vindo. E durante a live você pode ir postando problemas aí no grupo. Na medida do possível a gente vai resolvendo esses problemas aqui ao vivo, tá bom? Então eu sei que vocês estão ansiosos para trabalhar, tá certo? A gente não veio aqui para falar de mim, veio aqui para falar de cálculo, não é isso? Então vou dar uma repassadinha básica, rápida, em alguns conceitos de cálculo e vou fazendo pausas, tá? Para que a gente possa ir discutindo. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem colocar aí, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa importante é o conceito de limite. Tá? Só para lembrar, para quem está enferrujado, o que é que vem a ser limite? Essa câmera, tá? Que é onde a gente vai passar a maior parte do tempo. Ok? Então tudo vai se passar aqui nessa folhinha de papel. O que é que vem a ser limite? Eu não vou ser muito formal, tá? Vai ter a hora de ser formal, mas eu quero assim uma coisa... A minha ideia nesse projeto é falar uma linguagem que as pessoas entendam. Então eu vou procurar ser o menos técnico possível, mas a gente não vai deixar de fazer matemática, tá certo? Pode não ter um rigor muito grande a princípio, mas quando for necessário a gente coloca. Então basicamente você tem uma função e você tem um ponto na reta. E você gostaria de saber para onde essa função vai quando a variável se aproxima daquele ponto que você determinou. A gente escreve qual é o limite de f de x quando x se aproxima do número a. E aí a gente quer estudar o que acontece. A ideia é basicamente essa, é muito simples. Então você tem uma função, você tem um ponto aqui na reta x igual a a, e você não está no ponto A, você está em um outro ponto da reta, mas você está caminhando em direção ao ponto A. Você pode caminhar por um lado, pelo outro, e é o que acontece. À medida que você caminha, você vai se deslocando e vai obtendo pontos na função. A pergunta é, à medida que eu vou me aproximando de x igual a a, para onde a função vai? Então é essa a ideia central que a gente quer responder aqui. Ok? Não dá para ser mais simples do que isso. E aí acontece vários episódios, coisas importantes que você tem que notar. A primeira é, ao longo do nosso estudo a gente vai ver que o x não precisa ser igual a a. Não é necessário x ser igual a a. Isso te dá uma liberdade interessante, porque olha para essa função aqui. Ela não está definida no ponto onde x é zero. Por quê? Porque aí você teria zero no denominador. Mas ainda assim você tem o gráfico dessa função. É um papo informal por enquanto, tá? Você tem o gráfico da função e você pode dizer, olha, à medida que eu me aproximo de zero, o que acontece? Para onde a minha função vai? Você vai caminhar aqui, ou você vai caminhar aqui. E esse é o ponto onde x igual a zero. Essa reta aqui limita
x igual a zero para a esquerda ou para a direita. Então você tem essa liberdade de não precisa ser igual a zero, quer dizer, a função não precisa estar definida naquele ponto que você está trabalhando. Então basicamente essa é a ideia de limite. Para onde a função vai, o que acontece com ela quando eu me aproximo de determinado valor. Essa é uma das ideias. Aí vem o conceito agora de limites laterais. Limites laterais. Tá? Essa conversa é importante para que, quando a gente for resolver os problemas, a gente já tenha uma compreensão maior dos fatos relacionados a limite de função. Bom, existem funções de todo tipo, tá certo? Função simples, função mais complexa, função bem comportada e outras nem tanto. Então, pode acontecer muitas coisas. Deixa eu ver aqui essa função aqui. Ela vai aparecer num exemplo, tá? E aí eu vou trabalhar em detalhes. E aí eu estou me aproximando de zero. A pergunta é, o que acontece com essa função quando x se aproxima de zero? Bom, depende. Se você está na reta dos números reais, você pode se aproximar de zero por um dos dois lados, pela esquerda ou pela direita. A gente escreve assim, x se aproxima de zero pela esquerda ou x se aproxima de zero pela direita. Bom, se você, nessa função especificamente, vai pela esquerda, isso você quer dizer, bom, eu estou trabalhando com valores negativos de x. Se eu estou trabalhando com valores negativos, essa função tem um comportamento. O que acontece com essa função aqui? O módulo é positivo. Mas se você vai pela esquerda, valores menores que zero, o x é negativo. Aqui o x também é negativo, mas está em módulo. E aí o que acontece com essa função? O sinal dela é negativo. Perfeito? Então ela tem um comportamento. Eu não vou entrar em detalhes porque a gente vai estudar essa função num dos exemplos mais tarde. Agora, e se você vai pela direita? A coisa muda um pouquinho. Por quê? O denominador continua positivo, porque está em módulo, mas... Desculpa, o numerador continua positivo, porque está em módulo, mas o denominador agora fica positivo. O próprio x, mas agora eu estou do lado direito, valores maiores que zero. E aí o quociente te deixa uma função positiva. Então você vê que, dependendo de para onde você vai e por que lado você escolhe ir, a função pode ter comportamentos diferentes. Ela pode se tornar positiva, negativa. E aí a gente faz uma exigência, tá certo? Para que exista o limite. Essa exigência é importante. Quando o limite da função, quando você vai pela esquerda, é igual ao limite quando você vai pela direita, aí você diz que o limite existe. Perfeito? O limite vai existir quando forem iguais. Ok? E aí esse é o valor do limite. Esse valor comum, digamos aqui dá 5, aqui também, então o valor do limite é 5. Agora, se você tiver valores diferentes, e aqui você, nesse exemplo, você vai ter valores diferentes, embora a gente ainda não saiba quanto é, porque eu não fiz os cálculos, e a gente diz que esse limite não existe. Mas a gente ainda salva um pouquinho a situação, nesse caso aqui, falando de limites laterais. Olha, o limite existe pela esquerda ou limite pela direita. Você pode falar de limite lateral quando você não consegue fazer os dois combinarem. Ok? Então, fui bem, digamos assim, informal no conceito de limite. Então, para que um limite exista, é preciso que os dois limites laterais, pela esquerda e pela direita, eles cheguem no mesmo valor. Ok? Senão, você vai ter que se satisfazer ficando apenas com limites laterais. Vou dar uma pausazinha, vamos lá para o chat e ver se vocês têm algum comentário.
Bom, como ninguém comentou nada, tá certo? Eu vou supor que está tudo em ordem e eu vou continuar aqui com a revisão básica de cálculo. Eu vou falar de todos por uma razão simples. Eu gostaria de, quando a gente começar a resolver problema, a gente não parasse mais para estudar a teoria. Aí agora tem o conceito de limites no infinito. O que vem a ser um limite no infinito? Limite no infinito. A gente vai ver muito exemplo interessante de limite no infinito. Agora você não está mais se aproximando de um número em particular. Agora o x está indo para infinito ou o x está indo para menos infinito. Perfeito? Você não está mais se aproximando de um número. Significa, em termos de gráfico, você está indo embora para mais infinito. O que acontece com uma função quando você vai embora? Aqui, o x passa por valores cada vez maiores. 1, 2, 3, 10, 50, 100, 500, 1000, 1 milhão, etc. Ele não para. Valores cada vez maiores. Por exemplo, uma função conhecida de vocês, a função sobre x, o que acontece com ela quando x se aproxima de infinito? Esse é o caso bem típico aí de função quando a gente quer dar exemplo de limite no infinito. Eu acho que é a mais básica de todas. Aqui x está pequenininho, aqui x está aumentando, 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 aumentando. E o que acontece com esta função à medida que você se aproxima do infinito? Claro que todos vocês sabem que se você tem uma fração, o numerador está fixo e o denominador está aumentando, então com certeza isso aqui vai tender para zero, porque você está com o número 1 e aqui você está dividindo 1 por 2, por 3, por 5, 100, 1000, 1 milhão, etc. Então, neste exemplo em particular, quanto mais você aumenta o valor de x, menor será o valor da fração, até que ele se aproxime cada vez mais de zero. Na verdade, nunca vai ser zero, né? Porque o numerador é 1. 1 dividido por alguma coisa, 1 dividido em 1 milhão de partes, dá 1 milionésimo para cada um. Não dá zero, mas é muito pequenininho. E fica tão próximo de zero quanto você quer. É só você aumentar ainda mais o denominador. Se você quer 30 casas decimais, divide por 1 e 30 zeros. Perfeito? Então você vai ficar com um número cada vez menor. Então essa é a ideia de limite no infinito. Você deixa a variável ir embora e vê onde é que a função vai parar. Às vezes, você não consegue saber o que acontece com a função. Por exemplo, seno de x. Uma função conhecida de vocês também. Todo mundo sabe que a função seno ela é periódica, não é isso? O que significa isso? É que ela vai cumprir um período e depois ela vai ficar repetindo a vida toda. Ainda bem que eu não sou professor de desenho, né? Então isso já facilita aqui. Vamos lá. O que acontece com essa função? À medida que você caminha para infinito, 1, 2, 3, 4, etc., a função vai manter o comportamento dela. Então ela vai passar pelo 1, pelo 0, menos 1, depois volta para o 0, vai para o 1, 0, menos 1 e fica oscilando para sempre. Então, algumas funções têm limite quando você tende para infinito, mas outras ficam oscilando. E aí ela não tende para valor nenhum. Ela vai repetir valores, ela vai repetir o valor 1 infinitas vezes, mas ela vai repetir o valor menos 1 infinitas vezes. Ela vai passar por todos eles para sempre. Então a gente diz que nesse caso o limite não existe. Porque você simplesmente não consegue dizer para onde a função está indo, porque ela vai ficar dando voltas periodicamente, embora a variável caminhe para infinito. Já em outros casos você consegue, e esses exemplos interessantes de limites no infinito eu vou guardar para a resolução de problemas, porque tem uns bem interessantes, principalmente de frações, funções racionais, onde a gente faz a variável tender para infinito. Tem umas técnicas muito bacanas aí de cálculo de limites
para variável tendendo a infinito. Bom, então não temos comentários, vamos em frente. Às vezes acontece que a variável não vai para infinito, mas a função estoura, vai embora. Então vou mostrar para vocês aqui o que seria limites infinitos. Limites infinitos. Veja, limites no infinito é a variável indo para infinito. Então você está querendo saber o que acontece lá na frente, lá no infinito. Aqui não. Aqui é o limite que é infinito. Então, mesmo que você tenda para valores numéricos, 1, 2, 3, não são valores infinitos, pode acontecer de o limite ser infinito. Um exemplo aqui. O que é que eu escrevi aqui? Eu estou tendendo a 1 pela direita. Então, isso significa que o x assume valores maiores que 1. Para que esse denominador seja positivo. Essa era a ideia aqui. Só que quanto mais eu me aproximo de 1, mais isso aqui se aproxima de 0. Então, o que acontece com uma função onde o numerador está fixo, mas o denominador vai ficando cada vez menor? É algo desse tipo aqui, ó. 1 sobre 1 dá 1. 1 sobre 2, 1 sobre 0,5 é 1 sobre 1 meio. 1 sobre 1 meio, que dá 2. E 1 dividido por 0,1 é 1 sobre 1 décimo. E aí, aquela história de inverte a primeira, repete a primeira, inverte a segunda, vocês conhecem, dá 10. E 1 dividido por 0,01, então é 1 sobre 1 centésimo, que dá 100. Ou seja, quanto mais você se aproxima de 0, a variável vai ficando pequenininha, o denominador vai ficando pequeno, e é o que acontece aqui quando você se aproxima de 1. Quanto mais você se aproxima de 0, mais o valor da fração vai aumentando. Estava em 1, passou para 2, passou para 100, passou para 10, passou para 100 e assim por diante. Então é possível também que, mesmo com valores limitados da variável, o teu limite estoure, tá certo? E vai para infinito. Então, nesse caso, a gente diz que o limite aqui é mais infinito, porque quanto mais eu me aproximar de 0, mais esse valor vai aumentar. Então, essa é a ideia geral do que é que faz um limite ir para infinito. Geralmente, expressões com denominador, elas criam essas aberrações aí da natureza, tá bom? Da natureza matemática. Então, essa é uma ideia de limites infinitos. Vamos para o próximo conceito, então. O próximo é o que mais vai aparecer no nosso estudo, que são limites indeterminados. Esses são a maior fonte de problema para quem está estudando cálculo. E a gente vai ter muita dica bacana sobre limites indeterminados hoje. O que é que são limites indeterminados? Tem algumas classes de limites indeterminados, mas tem duas que se destacam e uma que aparece mais do que todas. Você vai calcular o limite de uma função e você encontra 0 sobre 0. 0 sobre 0 em matemática a gente chama de indeterminação, não é isso? Uma indeterminação. O legal do estudo de limites é que você pode transformar isso num número. Você pode conseguir eliminar essa indeterminação e dizer, olha, mesmo sendo indeterminado, eu consigo usar algum artifício e descobrir quanto é o limite. Tá? Eu não vou fazer um exemplo aqui de como se resolve, porque essa vai ser a maior parte da nossa live. Tá? Mas quando é que isso acontece? Basicamente, quando numerador e denominador zeram, né? Quando você se aproxima de 2, qual seria a ideia aqui? Olha, quando eu me aproximo de 2, é natural achar que x ao quadrado se aproxima de 2 ao quadrado, e é natural que 3x se aproxime de 6.
E aí aqui você fica 0 sobre 0. E aí a gente vai estudar uma técnica bacana chamada Briot-Ruffini, e tem uma outra também que eu vou falar para vocês mais adiante, que você consegue se livrar da expressão que está causando essa indeterminação. Você sempre pode eliminá-la, tá? Às vezes dá um pouco de trabalho, mas é possível você eliminar e descobrir de fato qual é o valor do limite. Esse é um dos exemplos. Mas existe um outro caso, não é o mais comum, mas também acontece. Aqui não precisa ser tendendo a zero, tá? Pode ser qualquer valor. Acontece também infinito menos infinito. Isso também é uma indeterminação. Também é chamada de indeterminação em matemática. E você pode imaginar, tá certo? Como que infinito menos infinito, eu não sei quanto é. Não são números. Infinito dá a noção de quantidade. Então, se essas quantidades variarem, digamos, não tão distantes uma da outra, por exemplo, essa expressão aqui, k mais 2, vai para infinito quando o k aumenta. Concorda? Quanto mais aumentar o k, maior ela fica. Essa outra expressão, somente k, também vai para infinito. Então aqui você teria um caso de infinito menos infinito. Mas, quando você vai trabalhar diretamente com as expressões, você cancela e fica só 2. Então, expressões que vão para infinito, mas a diferença pode ser finita. Mas pode acontecer também, essa vai para infinito, essa também vai para infinito. Mas você não cancela. E essa, uma expressão ao quadrado, cresce muito mais do que uma expressão linear. Então, nesse caso, pode dar infinito. Então, só aqui, infinito menos infinito, você já tem 2 resultados diferentes. E a gente pode fabricar muitos outros, tá certo? É só usar a imaginação que você fabrica. Ou seja, se você tem uma operação que dá valores diferentes, então essa operação ela tem uma característica de ser indeterminada. Nosso trabalho é eliminar essa indeterminação, tá? E descobrir o valor dos limites. Eu vou dar exemplo de tudo isso mais adiante, aqui é só uma ideia geral, tá? Então eu vou começar mostrando alguns exemplos desses conceitos, resolvendo problemas, tá? Porque o foco dessas lives é a resolução de problemas. E à medida que vocês forem pensando em problemas ou encontrando, lembrando de algum problema, tira uma foto, posta aí no grupo que a gente vai resolvendo, tá bom? Resolução de problemas envolvendo limites. Vamos começar com os mais simples, tá certo? Em geral, quando você vai calcular o limite de uma expressão que eu digo assim, expressão não problemática, o que é que eu chamo de expressão não problemática? São expressões que não tem problema no denominador, você vai entender o que é não tem problema no denominador. Por exemplo, quando o denominador não se anula, pode ficar tranquilo que você não vai ter problemas. Perfeito? Então você pode calcular diretamente. À medida que x se aproxima de 3, então, olha logo para o denominador. Vai zerar? Não vai. Não vou ter problema com esse tipo de expressão. Ótimo, então você pode substituir diretamente o valor de x e calcular o limite. Esse é o melhor caso e pode apostar, esses não caem na prova. Tá? Não faz muito sentido colocar uma coisinha simples dessa. E aí, basicamente, tudo se resume a cálculo numérico, não é isso? Fazer operações numéricas, não tem muito segredo. Muito bem, então esses são os limites simples. Então a primeira coisa é numerador que não se anula. Quando você sabe que não vai ter problema no cálculo de limites. Primeiro caso, numerador que não se anula. Foi o que a gente acabou de ver. Segundo caso, quando você está trabalhando com raiz de índice ímpar. Essas também não dão problema. Limite,
raiz quadrada de x, raiz cúbica de x mais x menos 9 quando x se aproxima de 1. Perfeito? Uma raiz de índice par, você não pode nem sonhar em deixar o radicando, né, a parte interna, a parte numérica que você vai calcular, você não pode nem sonhar em deixar essa expressão ficar negativa. Mas quando o índice é ímpar, não tem problema nenhum. Então você já sabe que você também não vai ter problema calculando esse tipo de limite. Se você sabe que não vai ter problema nenhum, você pode efetuar diretamente os cálculos. E aí, qual é o número que é elevado ao cubo da menos 8? Menos 2. Né? Porque menos 2 é a terceira dá menos 8. Não tem problema com sinal, porque índice ímpar. Pode ser que eu tenha problema com raiz de índice ímpar? Pode. Se ela estiver no denominador, você tem que ficar atento. Porque aí ela entra na regra anterior, né? Se o denominador se anular, você vai ter que ter um pouquinho de cuidado. Mas é só ficar atento. É raiz de índice ímpar, não vai ter problema? Não é bem assim. Se ela tiver no denominador, você pode ter problemas. Agora, se ela não se anular, tranquilo. Não é isso? E quando ela se anula? Bom, aí a gente vai tratar já já. Tá? Aqui são as que não dão problema. Agora, o que vocês querem saber de fato, né? Deixa eu ver se já tem algum problema lá no chat, porque agora eu vou pegar pesado, tá? Por enquanto, tudo ok, muito bem. Então, vamos para frente. Quando é que você começa a ter problema no cálculo de limite, tá certo? São as indeterminações. Aqui você começa a ter problemas. E aí você precisa conhecer uma série de técnicas para fazer a coisa funcionar. Quer dizer, eu vou primeiro estudar as indeterminações do tipo 0 sobre 0. Tá? São as mais comuns, vocês encontram com uma frequência, né, absurda, uma frequência muito grande. Então, o que é que você tem que fazer? Olha só. Pronto. O que é que vai acontecer se você tentar calcular diretamente esse limite? Se você tentar, você vai obter o quê? 3 ao quadrado, menos 3, menos 6. 6 vezes 3, menos 18, que aí vai dar o quê? 9, menos 9 dá 0. 18 menos 18 dá 0. Opa, problema à vista. Por que aconteceu? Numerador e denominador deram 0. O que significa um polinômio se anular para algum valor de x que você coloca? Por exemplo, eu coloquei x igual a 3. Os dois polinômios se anularam. Então, tem uma coisa muito bacana, tá certo? Que você não pode esquecer quando você está trabalhando com limites. Que é o seguinte, ó, se você está com um polinômio, tá certo? F de x, f de a, um certo valor a, igual a 0, tá? Eu não vou escrever aqui, mas f tem que ser um polinômio, ok? Então, f de x é divisível por x menos a. Isso é muito, mas muito importante. O que é que você vai fazer agora? Você vai buscar um meio de se livrar de quem está criando problema para você. Então, quem está criando problema é alguma coisa aqui está fazendo isso zerar e alguma coisa está fazendo o denominador zerar também. Então, eu vou descobrir quem é e vou tentar eliminá-lo do problema. Tá? O que é que vai me ajudar? Isso aqui. E aí a gente vai começar a entrar numa coisa chamada técnicas de fatoração. Só que você pode ser formal ou você pode ser informal e fazer a coisa funcionar. Tá? Eu não gosto muito de fugir do rigor matemático, mas eu também não gosto de ser chato. Quando você é rigoroso demais,
o estudo fica chato, não é isso? Então você tem que ser flexível, mas lembrar que está fazendo matemática, você não pode fazer qualquer coisa. Então, o que é que você pode fazer em todos esses casos, tá certo? Que você tem 0/0. Presta bem atenção que isso vai ajudar vocês em muito problema sobre limite. A ideia é fatorar. Claro, quem já sabe, meus parabéns. Quem não sabe, presta bem atenção aí que é simples, tá certo? Não tem nenhuma coisa complicada, nenhuma técnica mirabolante, não. O que é que você sabe? Segundo essa informação que eu te dei, se aqui o numerador deu 0, ela é divisível por x menos a. No caso, x menos 3. Perfeito? Você só tem que descobrir qual é o outro fator. Você tem um polinômio de grau 2. Então, ele pode, nem sempre acontece, mas ele pode ser escrito como produto de dois fatores de grau 1. Nesse caso, você já sabe quem é um dos fatores. Aqui, essa informação te diz, olha, se aqui o polinômio no ponto A deu 0, então ele é divisível por x menos a. Então, você já sabe que ele é divisível por x menos 3. E aí, o que é que você faz para completar? Não precisa calcular o delta, a raiz, esse negócio. É mais simples do que você pensa. Dois polinômios de grau 1 para multiplicar e dar esse. Muito simples. Aqui também tem que ser x. Por quê? Porque quando eu multiplico esses dois, eu obtenho x ao quadrado. E aqui, eu preciso de um número, de forma que quando eu multiplicar esses dois números, o produto seja menos 6. Então, só tem um jeito. Se aqui é menos 3, aqui vai ser mais 2. Então, o produto desses dois aqui vai dar menos 6. E o produto dos dois primeiros, x ao quadrado. Quando você consegue ajustar o primeiro e o último termo, acontece uma mágica, meu amigo. Funciona. Todos os termos funcionam. Para polinômio de grau 2, tá? Se você quiser, pode multiplicar os outros termos. Fique à vontade. E você vai ver que dá exatamente esse. Eu costumo dizer, ajuste o primeiro, x, e aqui também x para dar x ao quadrado, e ajuste os dois últimos, menos 3 multiplicado por mais 2 dá menos 6. Ajustou o primeiro e o último, o do meio se ajusta, e se você não acreditar, faz as contas. Denominador. O denominador também zerou. Então, ele também é divisível por x menos 3. Você só tem que saber por quem você vai multiplicar. Aqui é fácil, né? Porque só tem grau 1. Então, não tem outro termo de grau 1. Tem uma constante, não é isso? Aqui tem grau 1. Então, para manter o grau 1, só multiplicando por uma constante. É óbvio que aqui é 6. Porque fica 6x menos 18. Olha o vilão da história aparecendo aí. Tá? A ideia de toda essa salada é encontrar esse fulano aqui, ó, x menos 3 e x menos 3. Era ele que estava fazendo o cálculo sem determinado. Né? Porque quando x tende a 3, x menos 3 dá 0, aqui também. Agora você não tem mais esse problema. E aí a coisa fica fácil. Né? Você vai ter agora o limite de quem? Quando x tende a 3, no numerador ficou x mais 2 e aqui ficou 6. Olha que maravilha, o denominador não zera mais. Aí você faz a festa. 3 mais 2 sobre 6. E aí você tem 5 sextos. Então, qual é o truque aqui da história? É você lembrar que se alguém zerar, ele vai ser divisível por x menos a. Perfeito? Já põe aqui o x menos a e faz os ajustes que forem necessários. É uma técnica bem bacana que funciona para grau 2. Se você tiver polinômio de grau maior, a gente vai tratar daqui a pouco. Ok? Posso aumentar o nível de dificuldade? Como eu falei, fiquem à vontade, tá? Se vocês quiserem postar qualquer problema, a gente vai resolvendo aqui, tá bom? Aí vem a pergunta, o que acontece se você encontrar um polinômio de grau maior? Para polinômio de grau 2 está resolvido, tá certo? E para polinômio de grau maior? Vou voltar lá para a câmera, tá? E se você estiver trabalhando com polinômios de grau maior ou igual a 3? Para grau 2 é fácil. São 2 de grau 1, você faz o ajuste ali, vê quem precisa multiplicar e fica tranquilo. Mas as coisas não funcionam muito bem
quando o grau aumenta. Se você tentar substituir diretamente, você também vai encontrar 0 sobre 0, que não interessa para a gente. Se você substitui x igual a 1 e encontra 0 sobre 0, a única coisa que você pode dizer é que ambos, numerador e denominador, são divisíveis por quem? Por x menos 1, já que você substituiu x igual a 1, é x menos a, não é isso? E no caso o a é 1. Ambos são divisíveis por x menos 1. Bom, dá para salvar alguma coisa. O que é que a gente pode fazer por enquanto? Tá? Vou chamar de L esse limite para não ter que escrever ele de novo. Você pode escrever como limite. Aqui em cima eu vou deixar para daqui a pouco. Mas o denominador dá para a gente desenrolar fácil, fácil, né? Por quê? Você já sabe que tem um fator x menos 1. E aqui você sabe que tem que colocar um x para que dê x ao quadrado. E aqui você sabe que tem que colocar um menos 2. Por quê? Quando você multiplica, menos 1 vezes menos 2 dá mais 2, que é o que você tem aqui. Aqui você também sabe que tem x menos 1. Por quê? Porque zerou. Então, ele também é divisível por x menos 1. O problema está nesse outro fator, que ele tem grau 2. Então, ele tem 3 termos que você precisaria ajustar. Ou pode ter grau 4, grau 5. O que é que você faz? Então, quando você encontra polinômio grande, tá, com grau acima de 2, que você não pode fazer isso facilmente, nem dá para fazer adivinhação, existe uma técnica muito bacana criada por esses dois fulanos aqui, Briot e Ruffini. É uma técnica bem conhecida de quem faz o ensino médio, tá certo? Mas o professor de matemática tem o cuidado de ensinar essas coisas. O problema é que a cada ano que passa, tá, o ensino de matemática fica mais deficiente, não é isso? Fica mais deficitário e alguns assuntos que eram comuns na minha época, nos anos 80, isso era parte assim, importante de um terceiro ano, para quem estava se preparando para entrar na universidade, pelo menos em exatas. Hoje, nem exatas vê isso. E aí, quando o aluno chega na universidade, ele sente falta, ele não sabe onde vai buscar essas informações. Perfeito? Então, o que é o algoritmo de Briot-Ruffini? Se vocês tiverem interesse, depois vocês comentam aí e eu faço um vídeo explicando de onde vem, os detalhes, por que funciona, tá? Na live não dá pra gente demonstrar coisas nesse nível, tá certo? Então, eu vou só descrever para você como é que funciona essa técnica aí, que é o algoritmo de Briot-Ruffini. É muito simples. O que é que você quer aqui? Você quer dividir um polinômio, x à terceira menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, por outro polinômio. Obrigatoriamente, o divisor tem que ter grau 1. Tá bom? Tem que ser da forma x menos a. Como é que funciona esse algoritmo? Tá? Vocês vão achar ele muito bacana, muito simples de usar. Você vai criar... Você pode dividir, tem uma técnica de divisão de polinômio, né? Que você faz os cálculos e divide esse polinômio por esse. Vocês podem pesquisar no Google. Tem vários vídeos também no YouTube ensinando como faz, só que é um pouquinho mais complicado, tá? Dá um pouco de trabalho. Briot-Ruffini é bem simples, mas também você só pode dividir por coisa da forma x menos a. Dá para fazer algumas adaptações, mas essa é a melhor maneira. O que você vai fazer? Você vai repetir os coeficientes do polinômio grandão, do cara que você está querendo dividir. Tá aqui os coeficientes dele, com sinal e tudo. Só tome cuidado com uma coisa. É muito comum você encontrar polinômio faltando termo. Por exemplo, podia ser que aqui não tivesse x ao quadrado, ok? Então você era obrigado a colocar 0 no lugar do x ao quadrado. Então, fica atento para não deixar faltar nenhum coeficiente. Então, todos que não tiverem a variável naquele grau, coloca 0. Senão não vai funcionar, tá bom? Faltou, põe 0. Essa é a única observação. E o teu valor é a igual a 1. O a é 1, porque você está dividindo, divisão, por x menos a. Então, o a é 1. E aí que vem a festa agora. O primeiro passo é repetir
esse primeiro coeficiente. Você sempre repete ele, tá? Repetir. Pronto. Você vai repetir. Tá horrível aqui, mas acho que dá para ler. O primeiro. E depois você vai fazer... Tá? É por isso que eu falei, ó, não dá para explicar de onde vem isso numa live, tá? Porque leva tempo, tem uma prova matemática disso aí, então a gente vai aqui ver a técnica e se vocês tiverem interesse eu posso fazer um vídeo explicando como funciona e por que funciona, né? Agora você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar e somar com o próximo. Lembra disso. Você vai repetir essas operações, multiplicar e somar com o próximo. Dá para lembrar? Pronto. Multiplicar e somar com o próximo. Então, o número A, você vai multiplicar pelo último que tem aqui, ó, e somar com o próximo. Quer ver? Ó? 1 vezes 1, 1. Soma com o próximo. Então, fica 1 menos 6, dá menos 5. Mesma coisa de novo. Multiplica e soma com o próximo, que é 11. Então, multiplica, dá menos 5. Mais 11, dá 6. De novo, multiplica e soma com o próximo. 1 vezes 6, multipliquei e deu 6. Somando com o próximo, que é menos 6, vai dar 0. Sempre vai dar 0. Porque no algoritmo de Brio-Ruffini, o último número que você obtém é o resto da divisão. Se a gente já sabe que isso aqui está zerando para x igual a 1. Então, ele é divisível por x menos 1. Então, na divisão, se ele é divisível, a divisão tem que ter resto 0. Mas o mais bacana fica aqui, ó. Aqui fica o resto da divisão e aqui fica o quociente. Isso é que é legal. Aqui está o quociente, o que você estava procurando. É só trazer para cá, ó. Estava dividindo uma coisa de grau 3 por uma coisa de grau 1, vai dar um polinômio de grau 2. Grau 3 por grau 1 vai dar um resultado de grau 2. Então, aqui vai ficar ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Interessante? E aí, você se livra do indivíduo que estava fazendo as coisas ficarem complicadas. Tá? Então, sempre ele vai ter que dar as caras. Então, e você vai poder cancelar. Se está zerando no numerador e no denominador, você vai poder cancelar os dois. E agora o 0 sobre 0 não acontece mais. Por quê? Porque você eliminou o responsável pelo 0 sobre 0. Agora fica fácil, né? Antes de substituir, observa se o denominador vai zerar. Para x igual a 1, o denominador não zera. Então, vai firme, vai sem medo. 1 ao quadrado, menos 5 vezes 1, mais 6. Dividido por 1 menos 2. Substitui x igual a 1 sem medo. Por quê? Quando o denominador não zera, você pode fazer isso. E agora é só cálculo, né? Vai ficar 1 mais 6 dá 7, menos 5 dá 2. E aqui 1 menos 2 dá menos 1. E esse limite vale menos 2. Olha que bonitinho. Ok? Então, repassando. Qual é o grande segredo aqui? Primeiro, saber que se zerou, vai ser divisível por x menos a. Ótimo, então vamos fazer a divisão. Se tiver grau 2, é tranquilo porque você só vai completar o primeiro para dar x ao quadrado e completar o último para dar a constante. É só botar os valores que fazem a coisa funcionar. Mas se alguém tiver grau 3, aí você não tem como adivinhar quem vai aparecer aqui. Então você recorre a Brio-Ruffini. Como que Brio-Ruffini funciona? Repete os coeficientes do polinômio que você quer dividir. Só não esquece que se faltar coeficiente, taca 0 no lugar dele. Estou dividindo por x menos 1? Ótimo, põe 1 aqui. Primeiro passo do algoritmo, repete o primeiro coeficiente. E daí por diante, multiplica e soma com o próximo. Então você vai pegar 1, multiplica e soma com o próximo, que é menos 6, deu isso. Pega o 1, multiplico e somo com o próximo, deu 6. Pega o 1, multiplico e somo com o próximo. E faz assim até acabar. E no último coeficiente você vai ter 0. Esquece ele, porque você já sabia que ia dar 0 mesmo. E o que ficou aqui para trás ó, são os coeficientes do quociente. Então pode trazer para cá. X ao quadrado menos 5x mais 6. Perfeito? Não importa o grau, pode ser grau 500. Vai dar muito trabalho, claro, mas se faz do mesmo jeito. Beleza? Algum comentário aí sobre essa técnica? Eu acho ela muito bacana. Eu aprendi ela há muito tempo
e me salvou em vários momentos aí. O que é que vocês têm a comentar? Vamos lá. Ah, é importante, né? Essa técnica é muito bacana. Vou fazer, Márcia. É uma sugestão interessante de Brielle Ruffini. Por que funciona? Até porque, né? Você vai ser professora um dia, né? Espero que, pois é, espero que Temer não tire o entusiasmo de nós, né, professores, tá certo? Márcia está aí se preparando para ser professora, não é isso, Márcia? Então, para quem vai ser professor, sim, é importante. Essa técnica é massa, Renato. Eu gosto muito dela e ela salva minha pele em vários momentos, tá? Então, assim, é essa a ideia da live, entendeu? Passar para vocês coisas, vamos dizer assim, conhecimentos antigos. Beleza, vou fazer sim. Conhecimentos antigos que, infelizmente, tá no modelo de educação brasileira de hoje, a gente não estuda mais essas coisas. E é uma pena mesmo, tá? Porque são coisas que você hoje vê, cara, tiraram do ensino médio, mas você precisa na universidade. E aí? Significa que alguma coisa está errada, não é isso? Mas é isso, é essa a minha ideia, entendeu? É um movimento para que as coisas comecem a funcionar, para que os professores comecem a se mobilizar. Eu tenho certeza que eu não sou o único que tem essa preocupação, né? E com certeza vai aparecer mais pessoas aí que querem contribuir para o ensino, tá bom? Muito bem, então vou trabalhar. O próximo vídeo então fica a explicação do Brielle Ruffini. Sempre que tiver indeterminação, 0 sobre 0, é assim que você faz. Mas nem sempre Brielle Ruffini vai salvar você. Por quê? Porque existem aqueles casos onde você não está trabalhando com polinômios. E aí aparece raízes e aquela coisa bonita que a gente vai ver agora. Que é outra coisa muito comum, tá certo? Limite, digamos, deixa eu colocar um exemplo aqui bem clássico, tá? De x ao quadrado, x somente, tá bom? X mais 6 menos 2 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Bom, tem muito 2 nessa história, né? Primeira coisa que você faz, olha para o denominador. Vai dar 0? Vai. Então vai dar problema. Vai dar problema. Agora olha para o numerador. O numerador vai fazer a coisa ficar mais feia ainda. Eu errei aqui, tá? Minhas desculpas. Deixa eu mudar isso aqui para ficar legal. Deixa eu colocar um que tem a raiz aqui. Eu vou colocar um 7 aqui. Pronto. E vou colocar um 3 aqui. Pronto, agora ficou legal. Porque vai ficar, ó, x tendendo a 2, vai ficar 2 mais 7 menos 3, não é isso? E aqui 2 menos 2. Aqui é raiz de 9, que é 3 menos 3 sobre 2 menos 2. E aí acontece o que a gente queria, que era 0 sobre 0. Ok, né? Aqui é 9 e a raiz de 9 é 3. Dá 0 sobre 0. Brielle Ruffini não funciona aqui. Por quê? Porque você não está trabalhando com polinômio, você está trabalhando com raiz. Então, qual é a ideia? É sair de raiz para polinômio. Preciso me livrar dessa raiz e, se puder usar um polinômio, aí eu uso Brielle Ruffini, eu fatoro, bom, eu faço alguma coisa. E aí, o que é que você faz para calcular um limite desse que envolve raízes e dá 0 sobre 0? É uma técnica muito bacana chamada a técnica dos conjugados. O que é que são expressões conjugadas? Alguém já ouviu falar desse negócio, expressão conjugada? É o seguinte, você tem uma soma de duas expressões, dois números, duas expressões, não importa, tá? Uma expressão chamada de A, uma expressão chamada de B. E você tem a diferença delas. Então, sempre que você tem uma expressão da forma A mais B e uma expressão da forma A menos B, a gente dá o nome
de expressões conjugadas, a gente diz que eles são conjugados. O que é que tem de importante sobre conjugados? Lá no ensino fundamental, chamam isso de produto notável. Alguns chamam de produto notável, mas tem gente que nem ensina mais isso, porque acha que não é importante. Alguns chamam de produto da soma pela diferença, porque você está multiplicando uma soma por uma diferença. Eu simplesmente chamo de produto de conjugados. Pronto, vira coisa séria. Para mim, produto de conjugados. Acontece uma coisa muito bacana quando você multiplica duas expressões conjugadas. Olha só, quando multiplica A mais B por A menos B, sabe o que acontece? Faz as contas, tá? Sempre adote essa postura. Vou fazer as contas para ver se Marcelo está certo. Para ver se o professor, seja lá quem for, está certo. Faz as contas. Ou então vai ter que ir na fé. Para ir na fé é o seguinte, você multiplicar, você vai obter o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O produto de conjugado dá sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E o que é que isso tem de legal? É que eu estou pensando, né? Eu não estou pensando em x menos 2, ele não está me dando tanto trabalho assim não. Agora aqui está feio. Eu estou pensando nessa raiz, em me livrar dela. Se ela for elevada ao quadrado, adeus raiz, não é isso? E olha, eu achei um jeito de fazer ela ficar ao quadrado. É só chamar ela de A e chamar isso aqui de B. Aqui vai ser o A, aqui vai ser o B, e eu substituo. E aí vai ficar A ao quadrado e adeus raiz. A ideia agora é multiplicar conjugados. Raiz de x mais 7, que é o A, menos 3, que é o que eu tenho ali, multiplicado pela mesma raiz, x mais 7 mais 3, quer dizer, ó, uma diferença e uma soma. É isso que importa, os dois conjugados. Eu já sei que vai dar o quadrado do primeiro, x mais 7 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. E tudo que eu queria na vida era me livrar dessa raiz. E eu consegui. Ficou x mais 7 menos 9, né? Isso que é 3 ao quadrado. Olha o que aconteceu. X menos 2. Era isso que estava fazendo o numerador zerar. Não é? Porque quando x tende a 2, isso aqui estava dando 0. Porque tem alguém escondido aqui. E alguém, olha ele, você faz o cara botar a cara de fora. Apareça. Você que está criando problema para mim, apareça aí. Quando você multiplica pelo conjugado, ele aparece. Era o x menos 2. Porque quando x tende a 2, é isso que dá 0. Então você vai expulsar dali esse x menos 2. Ok? Então a ideia sempre é essa. Multiplicar uma expressão pelo seu conjugado. Agora não tem mais mistério. Você já pode calcular o limite. A única coisa chata é ficar repetindo isso o tempo todo, né? Eu sei que vocês também não gostam. Mas, coisa da matemática, tá certo? Aí você vai multiplicar numerador e denominador pelo conjugado, tá certo? Multiplica. Raiz de x mais 7. Se aqui tinha menos, agora você põe um mais. E aqui a mesma coisa. Raiz de x mais 7 mais 3. Pronto. Multiplica e divide pela mesma coisa, você não altera. Nada de fazer conta. A gente já fez. Eu faço isso aqui fora para não ter que fazer aqui, entendeu? Aqui eu só multiplico, mas eu já sei quanto dá, porque eu já fiz as contas. Isso aqui vai dar x menos 2 no numerador, não é isso? Porque isso por isso eu já fiz, deu x menos 2. E o denominador, x menos 2, já está... opa, aqui é 2, não é isso? Aqui é 2. Vamos consertar aí. Aqui é 2. X menos 2. Mas essa outra raiz não saiu. E tem gente que acha que errou. Meu Deus, o que é que eu faço? A raiz não sumiu. Nem precisa. Olha para o denominador agora. Vê se dá 0. Não dá. E aí, todo esse trabalho era para fazer isso aqui, ó. Adeus. Acabou. Perfeito?
Então, todo esse trabalho era para eliminar o x menos 2 que estava causando esse 0 sobre 0. No numerador fica 1, e aqui no denominador, quando x tende a 2, você pode, sem medo de ser feliz, tá? 2 mais 7 mais 3. Tem que arrumar um espaçozinho aqui, tá? Vamos lá. Pronto, aqui eu acho que dá. 1 sobre raiz de 9, que é 3, mais 3, que dá 1 sexto. Ok? Olha que beleza. Então, você usa essa técnica do conjugado para eliminar a raiz. Você tem que ter em mente uma coisa. Quando você multiplica, o seu objetivo é matar a raiz que existe. A raiz que já existe é essa. Ela vai morrer junto com essa. Foi o que aconteceu, tá vendo? Mas a outra que você colocou no denominador não vai desaparecer. Mas também não vai ter problema, porque é conjugado. Se estava dando zero com um sinal, ou mais ou menos, o conjugado não vai dar zero, não é isso? Porque você trocou o sinal. No conjugado você sempre troca o sinal, então não vai ter problema nenhum. Então, não se preocupa, vai ficar a raiz ainda, vai. Mas a raiz que dá problema, essa vai ser cancelada, tá bom? Então vamos para os comentários. Se vocês não entenderam, eu posso explicar, tentar fazer de uma outra forma. E aí comenta o que é que vocês acharam dessa técnica aí do produto dos conjugados. Bom, se ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma objeção, a gente agora vai fazer uma coisa linda, velho, que é brincar com limites no infinito. Simbora, Daniel. Lucas Daniel, né? Então vamos. Vê que massa, velho. Eu gosto muito desse negócio aqui porque o povo não ensina. Eu sei que cálculo é uma disciplina que tem muito assunto, então às vezes a gente fica perdido com tanta coisa, mas tem umas técnicazinhas que a gente tem que ensinar para o aluno, cara, senão ele não vem com essa bagagem do ensino médio, não tem jeito. Então esperar isso de vocês é querer demais, tá? Então o objetivo o aluno, não é para o aluno aprender? Então bora ensinar. Não é isso? Bom, então vamos lá. Você vê o seguinte, todos os problemas de limite, eles giram em torno de limites indeterminados. Por quê? Porque se não tem problema, não tem problema. Você vai, bota os valores e calcula, não é isso? Se não zerar nada, não acontecer nenhum desastre, tudo bonitinho. Você vai e calcula. Mas se tiver problema, aí você vai ter que usar alguma técnica. E aí que limite fica interessante. Fora isso, não tem graça. Não tem o que fazer. Às vezes acontece, tá certo? Um outro tipo de indeterminação. A gente estudou as do tipo 0 sobre 0. Mas tem um outro tipo também, que é infinito sobre infinito. E por que isso é indeterminado? Uma operação em matemática ela é indeterminada quando ela pode dar vários valores. E você não pode dizer, dá esse, dá aquele. Fica indeterminado. Por que infinito sobre infinito é indeterminado? Vamos pensar numa expressão que tende para infinito. Agora, eu vou pensar em x tende a infinito, tá certo? Então, eu vou pensar assim. 2x. 2x tende para infinito, não tende? 5x. Também tende para infinito. Quando x tende para infinito, limite, quando x tende a infinito, dá infinito sobre infinito. Não tem jeito. Mas, você pode eliminar o x. E aí não tem nada de infinito sobre infinito. Era uma ilusão de ótica. Na verdade, você tem 2/5. Então, infinito sobre infinito, dando um número, 2/5. Mas, às vezes, acontece isso aqui. Vou pegar exemplos bem simples, tá? Aqui dá infinito. Aqui também dá infinito. Não é interessante para mim. Mas, eu posso fazer o seguinte. Eu posso dividir x ao quadrado por x. Vai ficar x vezes x, que é x ao quadrado, dividido por x. Cancela e fica só o limite de x quando x tende para infinito. Opa, deu infinito. Um caso de infinito sobre infinito dando um número. Um caso de infinito sobre infinito dando infinito. E tem um outro caso. Mesma brincadeira, só que agora é x sobre x ao quadrado. Adivinha? Infinito sobre infinito. Claro. Não me interessa. Então, vamos brincar. Limite, quando x tende a infinito, cancela, vai ficar 1 sobre x.
E agora? Quanto mais x aumenta, menor essa fração fica. Então, isso aqui vai tender para zero. Então, olha que interessante. Todos são indeterminações do tipo infinito sobre infinito. Mas eles podem dar resultados bem diferentes. Por isso que a gente chama de indeterminação. E você tem que descobrir o que é que vai acontecer. Não precisa nem dizer que os problemas que você vai encontrar não tem essa cara, né? São um pouquinho mais complicados. Deixa eu ver se tem algum comentário no chat antes que a gente comece a resolver questões desse tipo aí. Bom, então, já que está tudo ok, ninguém tem comentário nenhum sobre Massa Felipe. Está só começando, é só a primeira, tá? Esse projeto eu pretendo levar ele para o resto da vida, então Deus queira que eu tenha muito tempo aí pela frente, né? A ideia é fazer isso semanalmente, claro, tirando Natal, Ano Novo, pelo amor de Deus, né? Mas a ideia é que continue por muitos anos, tá certo? Então a gente vai ter muita coisa bacana para ver aqui. Vamos matar essas indeterminações agora. O que acontece quando você tenta calcular limite, quando x tende a infinito, de um polinômio dividido por outro? Por exemplo, x à terceira mais 2x ao quadrado menos 8 dividido por 5x à terceira mais 1. Não precisa fazer cálculo para saber que no numerador vai dar infinito, né? Porque vai ficar infinito a terceira. Aqui vai dar infinito e aqui no denominador também. Então isso aqui você já sabe que é infinito sobre infinito. É uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Brillouin-Ruffini não funciona, porque Brillouin-Ruffini era para tirar o fator x menos a, ou seja, quando x tende a algum número a. Infinito não funciona. Brillouin-Ruffini nesse caso não se aplica. Então o que a gente pode fazer? Então vou ensinar uma coisa muito legal para vocês, que é a técnica do maior grau. Você vai procurar os termos de maior grau e você vai entender já já por quê. Você vai procurar os termos de maior grau tanto no numerador quanto no denominador. Vê o que acontece. Quem é o termo de maior grau no numerador? Vou colocar aqui x à terceira e x à terceira também, né? Numerador e denominador. Então, o que você vai fazer? Você vai dividir por esse... É como se você tentasse fatorar. Você vai tentar fatorar esse polinômio, tirando dele o termo de maior grau. Então, essa é a ideia. Então, eu vou tirar um x à terceira daqui de cima. O que é que vai ficar? Vou fazer bem devagarinho para você não cometer erros, tá certo? X à terceira sobre x à terceira mais 2x ao quadrado sobre x à terceira menos 8 sobre x à terceira. Você tira, mas você devolve, tá? Em matemática você não pode sair tirando sem nenhum preço, não. Tirou x à terceira, fatorei. Mas fatorou por quê? Então, cadê os caras? Não, eles estão aqui. Devolvi. Tirou, mas devolveu. No denominador você faz a mesma coisa. Não precisa ser o mesmo grau. Aqui foi porque eu quis dar esse exemplo com graus iguais, para você ver o que acontece. Mas pode ser grau diferente. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Se você tirar um x à terceira, você vai ter que devolver. Mas o que significa? Por que devolver? Porque isso cancela com isso. Então, no fundo, você não fez nada. Eu tinha aqui o 1. Vou colocar 1 sobre x à terceira. Por quê? Porque, olha, no fundo eu não fiz nada. Esse por esse, primeiro, né, multiplicando pelo primeiro, cancela o x à terceira e fica 5x à terceira. Não mudou nada. E o x à terceira vezes esse, cancela o x à terceira, fica 1. Então, você tira, mas você coloca de volta. Só que essa brincadeira leva a gente a uma coisa muito interessante, que é o seguinte. A primeira coisa é você cancelar esses termos que estão aqui fora. Dependendo do grau, vai sobrar gente aqui em cima, vai sobrar gente aqui embaixo. Se fosse um x à quarta,
Você cancelava, ficava x em cima e o daqui morria. Mas podia ser um x à quinta, x à sexta, não importa. Você vai ter que se virar com os dois. Nesse caso, de propósito, eu quero que cancele os dois. Massa, ótimo. E agora? Agora arruma a bagunça que ficou, tá certo? No numerador, cancela, vai ficar 1. X à terceira por x à terceira dá 1. Aqui, ó, aqui você tem um x ao quadrado mais 2. X ao quadrado. Aqui tem 3, vai cancelar 2 e vai sobrar 1. Menos 8, não tem nada para cancelar ali no 8, então fica assim mesmo. Embaixo, x à terceira com x à terceira cancela, fica 5. Bom, aqui não tem nada para cancelar mesmo. 1 sobre x à terceira. Por que isso é interessante? Quando você faz isso, você cria um monte de expressões que tendem para zero. Essa é a única finalidade dessa conta toda que a gente faz. É criar expressões que tendem para zero. Olha isso aqui. Isso se aproxima de quanto quando x tende para infinito? 2 dividido por x, só que o x está ficando monstruosamente grande. Zero. Aqui, 8 dividido por uma coisa que está indo para infinito. Zero. Aqui, também zero. Então, qual é o objetivo disso tudo? É fazer as contas para que sobre somente os fulanos do maior grau. E aí você sabe que o limite agora é 1/5, porque foram os únicos indivíduos em toda essa expressão que não zeraram. 0, 0, 0, mas sobra esses dois. 1/5. É uma técnica muito legal, porque ela é simples. Agora, claro, tem que praticar, né? Ok? Comentários, se houver algum. Vamos lá. O que é que vocês têm a dizer aí dessa técnica de eliminar os termos de maior grau? É uma alternativa quando o Breuer-Ruffini não pode ser aplicado. Valeu, Eduardo. Ok, eu vou voltar lá e repetir então. Já deu tempo de respirar, né? Muito bem. O que é que essa técnica do maior grau faz? Ela procura no numerador e no denominador os termos de maior grau, para você eliminá-los. No numerador você tem x à terceira e no denominador também x à terceira. Então o que é que você vai fazer? No numerador é x à terceira, você vai tirar ele daqui. É como se você fatorasse ele e você vai escrever alguma coisa. Quem você vai escrever? Todo mundo dividido por x à terceira. No denominador a mesma coisa. Também foi x à terceira? Ótimo. Então também fica x à terceira. Aqui poderia ser um x à quarta, então vai ficar tudo 4 aqui. Quem vai dizer o que vem para cá é o grau, né? Se um deles for x à quarta, ele vai sair e embaixo vai ficar o x à quarta. E assim por diante. Muito bem. Depois que você fatora o termo de maior grau e completa aqui com x à terceira, o próximo passo é fazer simplificações. X à terceira por x à terceira dá 1. Esse dividido por esse, ó, tem x ao quadrado aqui e tem x à terceira no denominador. Então você vai cancelar esses dois com 2 desses aqui. Aqui tem x à terceira. 2 vão morrer com o de cima e vai sobrar 1 embaixo. Né? Aqui tem mais do que em cima. Vai sobrar 1. Está ele aqui. Ó. Em cima fica o 2, no denominador fica só o x. Aqui, 8 sobre x à terceira, não tem nenhum x para cancelar. Então você repete do jeito que está aí. Denominador, a mesma coisa. Cancela o x à terceira, fica 5. E aqui, ó, também não tem nada para cancelar, mas se houvesse, você cancelava. Por que você pega o termo de maior grau? Talvez vocês estejam se perguntando, por que tudo isso? Porque quando você pega o termo de maior grau e tira, depois ele vem aqui para baixo, não é isso? Como ele é o de maior grau, ninguém vai ganhar dele. Quem empatar com ele no grau, fica. Quem empatar com ele no grau, fica. Agora, quem for menor, morre, vai para zero. Então, quando você pega o maior grau, é para que alguém sobre aqui, e o resto desapareça. Então, basicamente, essa técnica é matar quem é pequeno demais. A ideia é arrumar uma forma matemática de eliminar termos. Tem gente demais, então, tá? Todo mundo que tiver grau menor vai sobrar x aqui, e sobrou x, quando você vai para infinito, né?
esses caras vão tender a zero. Então a ideia é zera. Vai zerar muita gente. Só vai sobrar 2. O maior grau daqui, numerador, e o maior grau do denominador. Todo o resto zera. Então essa é a ideia que tem por trás de escolher o termo de maior grau. Tá? É para que ninguém ganhe dele, e quando ele for para o denominador, como ninguém ganhou do x, ele vai sobrar. Se sobrar x no denominador, as frações zeram. É o que tem por trás de toda essa brincadeira aí. Beleza? Comentários? Ah, o Khan Academy é legal, sim, Alisson. Mas o Khan Academy, digamos assim, ele é muito amplo. E quando você faz um trabalho muito amplo, você não consegue focar nos detalhes. E eu gosto de álgebra, gosto de geometria analítica, cálculo, eu gosto de matemática como um todo. Mas se você focar só em uma coisa, você faz aquilo com um grau de excelência muito grande. Não dá para fazer tudo bem feito ao mesmo tempo, não é isso? Vamos lá, homem tem essa coisa de não fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas se me der uma tarefa, só uma, eu vou tentar fazê-la muito bem feita. Então é isso que eu me disponho a fazer com cálculo, um trabalho muito bom, mas só cálculo. No futuro, quando eu achar que já está de bom tamanho, já está sendo útil, eu posso partir para outra área, mas eu acho que nos próximos 2 anos, pelo menos, é somente cálculo, tá bom? Beleza, vamos lá então. O que acontece quando você tem graus diferentes? Eu vou variar um pouquinho, tá? Vou aumentar o nível de dificuldade, senão fica sem graça. Essa é a técnica do maior grau, né? Vamos brincar um pouquinho com isso aqui agora. Limite quando x tende a infinito, mas agora eu vou aumentar o nível de dificuldade assim, ó. Vou colocar a raiz quadrada, viu? Deu asa para professor, dá nisso, né? X ao quadrado mais 2 sobre x à terceira mais 5. Pronto. Para não ficar também com tanto termo, senão fica complicado. Não importa o que tenha de raiz, de expressão complicada. Você tem que ver se dá infinito sobre infinito. E você sabe que dá, né? Aqui dá infinito sobre infinito. Por quê? Porque x tende para infinito. X ao quadrado fica maior ainda. E a raiz quadrada de uma coisa que teoricamente é infinita, também é infinita, não é isso? Então o numerador dá infinito. E aqui x ao cubo, aí é que fica infinito. Deixa eu dar uma dica para vocês. Você pode saber o valor do limite antes mesmo de calcular. Por exemplo, vê só. Aqui você tem uma coisa de grau 2, que você vai tirar a raiz quadrada. O 2, cara, ele não faz a menor diferença comparado com x ao quadrado. Aí você diz, por quê? Porque eu estou indo para infinito. Mesmo que fosse 2x, 1 milhão de x, não importa. X ao quadrado um dia vai ganhar. Então você olha só para o maior. X ao quadrado. Tá, é ele que manda aqui. Quando você tira a raiz quadrada, fica x, não é isso? Esquece o 2, porque ele é pequenininho. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Ok, então é como se o numerador se comportasse como x. E o denominador se comporta como x à terceira. E aí quem ganha? Se você tem x no numerador e x à terceira no denominador, é claro que o x à terceira vai ganhar de lavada, mas vai ganhar de goleada, não é isso? Se o denominador ganha, quer dizer, se ele cresce mais rápido, o limite dá zero. O denominador ganhou do numerador, o limite dá zero. Se o numerador ganhar, o limite dá infinito. Se os dois empatarem, vai cancelar e vai dar um número. Aí pode dar qualquer número. Beleza? Mas aqui você enxerga assim. Raiz quadrada de x ao quadrado dá x. Beleza, o numerador tem cara de x. O denominador tem cara de x à terceira. O denominador ganha fácil. Então, se o denominador ganha, o resultado deve dar zero como limite. Essa é uma ideia para você, digamos assim, ter uma prévia de quanto vai dar antes de fazer os cálculos. E os cálculos? De novo, técnica do maior grau. O que é que vai acontecer? Você vai procurar no numerador aquele termo de grau maior possível. Ou seja, no caso aqui, ó, x ao quadrado é o maior. E aí o que é que vai acontecer? Aí você vai colocar x ao quadrado sobre x ao quadrado e 2 sobre x ao quadrado. Para isso que você tirou ele para depois devolver. Certo? Denominador. X à terceira é o maior. Então, fatora ele e aqui.
x à terceira sobre x à terceira e 5 sobre x à terceira. Beleza? Muito bem. Agora você nota que tem um fulano aqui que sai da raiz. Ó. Aqui vai ser limite. Quando x tende a infinito, aqui vai dar x. E alguma coisa ainda fica na raiz. Quem fica na raiz? Já vamos arrumar as coisas, tá? 1 mais, aqui, 2 sobre x ao quadrado. Denominador fica um x à terceira. Aqui fica 1 mais 5 sobre x à terceira. Agora vem a hora dos cancelamentos. Você vai cancelar esse fulano com esse e vai sobrar 2 aqui, não é isso? Então fica no numerador raiz quadrada de 1 mais 2 sobre x ao quadrado. Aqui fica um x ao quadrado, que foi o que sobrou desse cancelamento. 1 mais 5 sobre x à terceira. Pronto. Depois dos cancelamentos, o que é que acontece? Você vai ver quem que vai zerar. X está indo para infinito. Esse cara aqui vai tender a zero. Por quê? É 2 sobre uma coisa que está indo para infinito. Esse outro aqui também vai tender para zero. E agora, o que é que sobra? Vai sobrar 1 no numerador. Vai sobrar 1 aqui. Mas olha, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre x2. E aí? Cadê o resto? Quando x vai para infinito, o resto zera. No fundo fica só isso. Era isso que a gente queria. Assim, essa função ela é grande. Mas eliminando os termos que não contribuem com nada, que são os menores, o que é que sobra? Sobra isso. Então, tudo isso é para dizer assim, quem é que vai ficar e quem é que não contribui quando x tende para infinito. Porque chega uma hora que os termos pequenos começam a perder feio. E aí você despreza eles. Só que você não pode simplesmente desprezar termos numa expressão matemática, né? Você tem que arrumar um artifício que faça isso acontecer naturalmente. Então, esse artifício faz os caras desaparecerem. E era o que você queria. Bom, agora você sabe que isso aqui dá 0. E a gente já tinha antecipado. Por quê? O numerador tem grau 2, mas a tira-raiz fica grau 1. E embaixo uma coisa de grau 3. Então, é claro que esse aqui do denominador vai ganhar. E se o denominador ganha, o limite é 0, não tem jeito. Então, a técnica do maior grau ela pode ser aplicada quando você encontrar infinito sobre infinito, certo? E tiver polinômios para você fatorar x. Ok? Mais algum pedido? Pronto, aí, Alisson. Foi o que eu fiz, né? Um exemplo onde não cancela tudo. Acontece 3 coisas, que foi o primeiro exemplo que eu dei, não é? Deixa eu ver se eu pego a folhinha aqui. Deixa eu tentar localizar aqui para colocar para vocês. Só para relembrar as 3 coisas que podem acontecer. Dá uma olhada aí. Olha. Se ambos tiverem o mesmo grau, eles se cancelam. E aí sobra números. Não é isso? Quando tem o mesmo grau, vai dar um número. Pode ser qualquer número. Se o numerador tem grau maior, quando cancelar, vai sobrar x no numerador. E no denominador não sobra nada, como aqui, ó. Cancelou, mata todos do denominador e sobra no numerador. Então ele vai poder crescer à vontade e dar infinito. Agora, se no denominador tiver mais termos do que no numerador, quando você cancelar, sobra gente no denominador e não sobra ninguém no numerador. Aí o que acontece? Uma fração com numerador fixo e denominador estourando para infinito, você está dividindo em um número muito grande de partes, claro que isso aqui vai dar 0. Então são os 3 casos. Graus iguais dá um número. Numerador maior dá infinito. Denominador maior dá 0. Então não tem outro jeito. Infinito, 0 ou um número. Beleza? É isso aí. Por que o x foi para fora da raiz, Igor? Vamos lá.
Bom, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho raiz quadrada de x ao quadrado, não é isso? E aí você pode eliminar, cancelar a raiz. E por que eu quero que ele saia da raiz? Para ele ficar sozinho e aqui o x à terceira pega ele. Não é isso? O x à terceira vai pegar ele de jeito quando ele sair. Então eu só estou esperando ele sair. Saia que eu te pego. Tá? Vou pegar você lá fora. É essa brincadeira, entendeu? Saiu da raiz, sai o x, e o x à terceira vai e cancela ele e ganha. Tá? Então eu precisava que ele saísse da raiz. E pode ser uma raiz cúbica, uma raiz quarta, não importa. Ele tem que sair para que a gente faça o devido cancelamento. Ele dentro da raiz, o x à terceira não atinge ele não. Quando ele sai, o x está lá esperando ele. Beleza? Então essa é a ideia. E uma coisa importante, tá? Quando eu tirei a raiz, extraí a raiz quadrada, ficou x. Normalmente, isso aqui é o módulo de x. Porque quando você eleva ao quadrado, o x fica positivo. E quando você tira a raiz, né, extrai a raiz, fica positivo também. Então, mesmo que o x seja negativo, ao quadrado fica positivo e a raiz fica positiva. Então, quem entra aqui sai positivo de todo jeito. Por isso que a gente coloca módulo. Aí você vai dizer, por que aqui não tem módulo? Por causa disso. X está tendendo para infinito, para mais infinito. Então, não tem número negativo aqui, tá bom? Quando x está indo para infinito, é tudo positivo, então fica tudo positivo aqui, você não vai ter problema com sinal e não tem estresse. Ok? E aí, vamos para a próxima? Tem mais uma coisa legal antes de terminar. A gente já está aqui no Recife às 22h15. São 23h15 horário de Brasília. Eu acho que mais um probleminha para a gente encerrar, não é isso? Durante a semana, vocês, a partir de hoje já, vocês já podem colocar problema lá no grupo, tá certo? Já tem uma sugestão de explicar Briot-Ruffini, porque você não acha isso muito fácil por aí. Vai ser o próximo vídeo. E aí vocês vão pedindo problemas, porque assim, você não precisa esperar a live para ter aquele teu problema estressante resolvido, tá? Você vai lá, posta no grupo, e aí à medida que os dias forem passando, a gente vai fazendo, tá bom? Então não se preocupem, esse grupo e esse canal foi criado aí para ajudar vocês. Muito bem, então eu vou fechar com mais um problema. A gente pode fazer na próxima semana, aliás, falando da próxima semana, são vocês que vão discutir o tema, tá bom? Eu vou jogar aí amanhã uma série de temas, ou vocês podem sugerir limites trigonométricos, por exemplo. Tem muita coisa de trigonometria para a gente discutir, tá? Que são coisas importantes. Sei lá, limites. Função exponencial, tem muita coisa de exponencial. Tem uma parte interessante que é a de gráfico de funções, para você entender como é que funciona uma parábola, como é que desloca para a esquerda, para cima, para baixo. Gráfico de polinômio, como é que você acha a raiz de equações, e vocês vão precisar, para fazer máximos e mínimos, vocês vão ter que resolver a equação de grau 2, grau 3. Ou seja, tem muita coisa que leva a conceitos de cálculo, tá? E é só pedir, porque esse grupo existe justamente para isso. Fiquem à vontade, tá bom? Bom, já que não teve pedidos, eu vou escolher um último problema para a gente encerrar, tá? E cada um partir aí para o seu devido descanso. Olha, as lives vão ser toda quarta-feira, às 8h30, horário de Recife. Quer dizer, aí seria 21h30, horário de Brasília. Para muitos o horário é tarde, mas eu não tenho como fazer mais cedo. Tá? Infelizmente eu não tenho mesmo como fazer mais cedo. Pode ser que em algum dia eu consiga estar livre mais cedo, e aí eu aviso, mas normalmente 8h30 da noite, que é 21h30, horário de Brasília. Muito bem, então deixa eu propor mais um problema de limite que é interessante a gente discutir aqui. Já falei de Briot-Ruffini. Teve um tipo de indeterminação que eu falei e eu não coloquei nenhum exemplo, tá? Para a gente encerrar aqui. Que os professores adoram colocar isso na prova aqui, ó. Limite, vou ver aqui, raiz de x mais 1 menos raiz de x quando x tende a infinito. Bom, eu tinha resolvido uma questão mais aqui, a última para a gente encerrar. O que é que eu tinha feito durante a queda aí da transmissão? Eu tinha visto um exemplo
de um outro tipo de indeterminação. A gente estudou indeterminação do tipo 0 sobre 0, a gente estudou infinito sobre infinito, e a gente estudou infinito menos infinito. Só que eu não fiz nenhum exemplo desse aqui ainda. E aí tem um exemplo que é muito comum, você encontra em vários livros, que é o limite de raiz de x mais 1 menos raiz de x, esse limite aqui, quando o x tende para infinito. Quando o x tende para infinito, aqui vai dar infinito, aqui também. Então você vai ter infinito menos infinito. E a gente já viu mais anteriormente na live que isso pode dar qualquer coisa. É só você dar uma procurada no início da live, quando eu fiz a revisão, você vai ver que pode dar, tem vários valores. Então, tem várias possibilidades. Por isso é chamado de indeterminação. Então, a minha dica é a seguinte. Sempre que você encontrar raiz, dando zero, dando infinito, criando problemas, duas raízes ou uma raiz, usa a técnica do conjugado. Tá? Geralmente funciona. O que é que o conjugado faz? Multiplica duas expressões conjugadas, a gente já sabe que dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então é o que eu vou fazer aqui. Vou pegar essa expressão, que está me dando infinito menos infinito, que eu não sei o que é que vai dar no final das contas, e vou multiplicar pelo conjugado dela. A gente já sabe que multiplicando dois conjugados, fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não é isso? E aqui está o quadrado da primeira menos o quadrado da segunda. Eu multipliquei essa expressão pela conjugada dela. Está aqui o sinal de mais. Quadrado você elimina a raiz, fica x mais 1. Quadrado você elimina a raiz, fica x. Cancela x com x, fica 1. Quer dizer o seguinte, multiplicando essas duas expressões conjugadas, eu obtenho 1 como resultado. Agora eu vou para o limite. Na hora de calcular o limite, eu multiplico e divido pelo conjugado. Só que eu não vou mais fazer essas contas porque eu já fiz aqui. Eu sei que o resultado dá 1. Então, aqui no numerador eu tenho 1. E no denominador fica essa raiz, essas duas raízes. Mas cada uma vai para infinito. Na medida que x vai para infinito, esse número se torna infinito e esse também. Só que não vai ter problema, porque eles não se cancelam, eles se somam. Quer dizer, fica maior ainda. E aí, uma fração com numerador fixo e denominador ficando muito grande, a gente já viu que o limite dá zero. Ou seja, o limite dessa expressão aqui, quando você desenvolve, dá zero. E aí eu comentei o seguinte, como é que você interpreta esse resultado? Como é que você lê isso? Aqui é a raiz de x, aqui é a raiz de x mais 1. Você pode pensar assim, duas raízes de números consecutivos. Vamos chamar de raízes consecutivas. Qual é a diferença entre duas raízes consecutivas? Aqui está dizendo o seguinte, olha, à medida que você for aumentando, a diferença entre duas raízes consecutivas vai ficando pequenininha, cada vez menor, até se aproximar de zero. Aí eu fiz uns exemplos para ver se batia mesmo com a realidade, né? Se o que a gente calculou bate com o que de fato acontece. Raiz de zero é zero. E a raiz de 1 é 1. Então, a diferença entre as duas é 1. E a raiz de 2? 1,41. E qual é a diferença entre as duas agora? As duas consecutivas, daqui para cá, 0,41. E a próxima, que é a raiz de 3? 1,73. E a diferença entre as duas? 0,32. A próxima, a raiz de 4, é 2. E a diferença entre as duas? 0,27. Então, você vê que a diferença entre as raízes vai ficando cada vez menor. E é o que isso aqui diz. E se você avançar ainda mais, a diferença vai ficar tão pequenininha que vai ser praticamente zero lá na frente. Quanto mais o x aumentar, mais próxima duas raízes consecutivas ficam uma da outra. Tá? Essa, digamos, é a interpretação desse limite aqui. Então, sempre que possível, eu também vou fazer a interpretação dos resultados que a gente vai obtendo. Tá bom? Então, pessoal, vocês que estão presentes aí, foi um prazer estar com vocês e eu espero que seja só o início de um trabalho bem bacana que a gente pode fazer, tá bom? Vocês podem contar comigo aí sempre que precisarem. Durante a semana, nos intervalos aí entre uma live e outra, você pode postar questões no grupo e eu vou ter o maior prazer em fazer um videozinho e colocar lá no canal. Um abraço, até a próxima, tchau!